Olá, que tal assistir a uma entrevista exclusiva com um empreendedor de sucesso e saber detalhes de como ele conseguiu chegar lá com o seu negócio? Bacana, né? Então confira! É fácil satisfazer um cliente? Você, como cliente, quando se sente satisfeito com um produto ou serviço? Cada um tem um nível de exigência, não é mesmo? Às vezes, satisfazer um cliente não é tão fácil quanto satisfazer outro. Tudo depende da expectativa gerada. É por isso que hoje nós vamos ouvir dois casos, de quem oferece serviços e de quem oferece produtos. Confira! Thiago Caparrosa, você tem 36 anos, está na área de cozinha há quase 20, comanda hoje 5 restaurantes diferentes, 4 no interior de São Paulo, 1 na capital. E aí, como é que é para você medir a satisfação dos seus clientes? Eu acho o principal termômetro para medir é o que a gente chama de recompra. Né? Se você tem uma pessoa que volta para o seu estabelecimento, algum motivo teve, ou alguns motivos, né? O cuidado, o produto que você está entregando, alguns pequenos detalhes, alguns mimos para o teu cliente. Mas eu acho que a recompra é o principal deles, é o principal termômetro de falar assim, olha, existe uma satisfação, houve um atendimento coerente que coube no perfil e no pacote que aquele cliente está comprando. Então, eu acho que é o principal termômetro. Thiago, como é que você acha que é a expectativa dos seus clientes quando eles chegam na porta dos seus restaurantes? Eu acho que a expectativa hoje, por conta do nome que se criou em torno dos produtos todos, dos restaurantes todos, é um pouco mais elevada do que a gente gostaria. Mas ela existe, né? E a expectativa é um produto, principalmente, que eu chamo de produto, mas uma comida de altíssima qualidade, né? De altíssima qualidade, com um atendimento que hoje a gente é conhecido de excelência. Há erros? Sempre há. Mas a gente tenta diminuir, né, e enxugar esses erros ao máximo. Mas a expectativa hoje é alta. E é por um produto de qualidade, comida de excelência, né, e um serviço com além do serviço ser bom, um toque pessoal para que o cara se sinta em casa. Hoje em dia está difícil você fazer com que as pessoas saiam de casa para ir em algum lugar, né? E ela sair de casa e se sentir em casa em algum lugar, principalmente se for no teu restaurante, é importante. E claro que satisfazer seus clientes não é tarefa fácil. Não, não é. Não é porque você lida com uma gama de clientes muito grande. Então tem clientes que se satisfaz com um gelo quadrado. Tem gente que se satisfaz com uma florzinha natural em cima da mesa. Então o leque de opções que você tem que dar para satisfazer alguém é muito grande. E o nosso leque de público é muito grande. Então a gente tem público de alta gastronomia como a gente tem público de pizza. Não desmerecendo nenhum nem outro. Simplesmente que as exigências são distintas. Então, a gente precisa trabalhar muito em um leque imenso de detalhes para poder satisfazer esse cliente. E como é que é justamente esse trabalho de conquistar o cliente? Você costuma visitar as mesas dos seus restaurantes, você escuta muito o que os clientes falam, o que os garçons de repente comentam, que ouviram sobre algum prato ou alguma situação. Como é que é o seu trabalho para conquistar os clientes, para satisfazê-los? Eu acho que o primeiro passo é fazer alguma coisa que eu goste, né? Eu cozinho para mim. Então, um pequeno exemplo bobo, mas eu não gosto de mandioquinha, ou eu não gostava de mandioquinha. E eu tinha muitos clientes que me pediam mandioquinha, de todos os jeitos, né? Eu tive que comer mandioquinha por 2 anos para entender o que mandioquinha podia proporcionar para o meu cliente, para eu poder oferecer. Então, ok, então agora esse prato de mandioquinha tá bacana, então eu vou servir para o meu cliente, mas eu tive que aprender isso. Então eu acho que primeiro fazer com que eu goste daquilo para poder oferecer alguma coisa que eu prezo e principalmente escutar o que o cara tem para dizer, que não é pouco, mas é difícil de você extrair isso do teu cliente. Normalmente o cliente não te dá uma segunda chance, ele vai embora antes de te dar uma segunda chance. Então você tem que tentar induzir ele que fale. E aí, como é que tá? E como que você achou desse prato novo? Esse prato tá legal?
tá faltando sal, e se eu colocasse esse ingrediente, ficaria melhor? Você tem que induzir o teu cliente a dizer. E eu passo nos restaurantes todo dia, eu tô nos restaurantes todo dia. Você vai me ver rodando a noite inteira, tentando escutar, tentando melhorar, tentando agariar informação para poder melhorar esse atendimento. Você falou justamente dessa coisa da fidelização, que às vezes o cliente não te dá uma segunda chance, ele já está terminando, ele mal terminou o jantar e ele já está pensando em não voltar. Isso também é um trabalho de dedicação seu para conquistar e fidelizar esses clientes, para fazer com que eles voltem outras e outras vezes. Tem duas situações aí. Primeira, o principal é escutar. Né? Se você teve a percepção, e essa percepção tem que ser fina, que alguma coisa não deu certo naquele jantar, naquele evento, a primeira coisa é se dispor a ouvir. E não só se dispor a ouvir assim, fala o que tem de errado, mas vai entrar por aqui, sair por aqui. Não, é se dispor a ouvir e mostrar para ele que você está disposto a ouvi-lo e melhorar. Ou seja, consertar aquele erro. A partir da hora que ele entende que você está ali para entender e para tentar resolver, para que uma ocasião futura ou um cliente futuro passe pela mesma situação, já vai ter alguma coisa feita para que aquilo seja resolvido. Então essa é a primeira de qualquer forma, né? Escutar ele e fazer com que ele entenda que você está disposto a melhorar aquele serviço. Que seja o prato que estava salgado ou que o garçom não atendeu ele da maneira correta, e assim tem inúmeros exemplos. Mas ter uma sintonia fina com o teu cliente e estar sempre atento a alguma coisa que pode não ter saído do agrado dele. E sou completamente contra, acho que eu tenho que deixar isso registrado, eu acho que sou completamente contra ao cliente tem sempre razão. Não acho isso certo, mas quando ele tem razão, ele precisa ser ouvido e precisa ser tomadas as devidas precauções para que não aconteça novamente. Doutor, de que maneira o senhor consegue medir a satisfação de um cliente? Eu penso que a satisfação do cliente ela é mensurada pelo tempo de trabalho que eu vou desempenhar nas atividades que ele demanda. Então, toda circunstância jurídica é um tempo, digamos assim, a longo prazo, né? O processo ele tem um tempo de duração muito longo, não é rápido. Então, eu penso que assim, a satisfação do cliente vai ser medida com o tempo de trabalho que a gente está executando. Quanto mais tempo a gente está atuando em prol de um cliente, quanto mais tempo ele nos demanda, ou seja, está passando novas causas, novas atividades, eu penso que isso está gerando realmente a satisfação e a confiança nessa relação entre o profissional e o cliente. Em que momento acontece essa satisfação do cliente? É no momento que fecha o contrato? É no meio do processo? É só no final? Qual é esse momento, doutor? Eu penso que não é um momento, são vários momentos, né? Então, a satisfação do cliente, a felicidade dele, eu penso que vem já no ato da contratação, que é importante você passar uma confiabilidade do trabalho que vai ser desempenhado, enfim, explicar todos os pormenores aí da situação e passar uma certa tranquilidade, uma segurança naquilo que a gente vai desempenhar. Então, esse é um primeiro momento. Depois vem o segundo momento, que é a execução do trabalho propriamente dita, que bem ou mal a gente vai estar em constante contato com o cliente, então ele vai passar a conhecer mais o ritmo do profissional, do advogado, e aí depois nós temos um momento final que é efetivamente na conclusão do trabalho, né? O que aconteceu com a conclusão do serviço e então nós temos mais um momento aí de estar mensurando a satisfação. É um pouco difícil a gente sempre falar de satisfação da atividade de um profissional da área jurídica, porque nós não julgamos as causas são julgadas sempre por um terceiro, né? Por um juiz, por um julgador. Mas a satisfação ela é possível sim de ser implementada, porque a qualidade do nosso trabalho, a forma como que a gente desempenha e essa questão muito de passar uma segurança, de passar um caráter, uma serenidade para o cliente, eu acho que faz toda a diferença. Eu ia perguntar justamente isso. Como o senhor disse que depende de terceiros para o resultado, satisfazer um cliente não é uma tarefa fácil também, né? Não é uma tarefa fácil. Como eu te falei agora, nós dependemos aí de circunstâncias alheias.
Então, eu creio que a postura de um profissional, não só de um profissional do direito, eu falo de qualquer outra atividade, a postura que ele tem é o diferencial que vai gerar essa relação de confiança aí com o cliente, entre cliente e o profissional. Agora sim, como é que o senhor e a sua equipe trabalham para conquistar os clientes? A questão de conquistar o cliente, ela está estritamente ligada com a confiança que você vai estar passando do trabalho que vai ser executado. Eu sempre tenho o hábito de dizer que nessa relação cliente e profissional, a gente está ali para servir o cliente, né? E independente do grau de conhecimento, do grau de remuneração que está havendo, a gente está sempre ali na condição de servir, entendeu? Então, o diferencial é você estar apto e estar pronto para estar servindo ali a demanda do que o seu cliente solicita. Para encerrar, doutor, o senhor acredita que é possível fidelizar seus clientes? Eu creio sim que tem uma boa clientela, que são fiéis, que estão satisfeitos com o trabalho desempenhado e, como eu disse, isso não é fruto apenas de uma única conduta, é fruto realmente de anos aí de trabalho e várias atuações isoladas que dentro de um conjunto fazem trazer essa imagem de que a satisfação do cliente ela tem que estar realmente sempre em primeiro lugar. E por qual motivo? A satisfação do cliente vindo sempre em primeiro lugar, isso significa uma gratidão do trabalho que você está desempenhando. Quer dizer, é uma forma do cliente te falar um muito obrigado pelo trabalho que você executou. E isso nos faz pensar que a gente tem que sempre estar melhorando, né? Então não podemos nunca ficar acomodados. Se você está no nível 10, procure estar no 10 positivo, porque em algum momento isso pode te gerar um conforto não suficiente e fazer cair aquela qualidade no serviço. Então a gente tem que estar sempre ligado e voltado a melhorar ainda mais no dia a dia. Neste encontro você pode conhecer os dois lados da moeda e aprender com quem já atua no mercado como satisfazer o cliente vendendo produtos e também como satisfazer o cliente vendendo serviços. Até a próxima aula! Gostou? Essa entrevista faz parte da Longitude Escola de Empreendedorismo. Esse conteúdo e muito mais você confere sendo um aluno da Longitude. Então não perca mais tempo. Acesse o link que está na sua tela e venha aprender a ser um empreendedor de sucesso.